apresentar hoje é uma espécie de recorte, né? Assim, é um recorte pontual da minha tese, que é o que me permite um pouco chegar a uma espécie de conclusão da tese, que seria essa da proposta de uma fenomenologia negativa, né, por parte do Eugen Fink. E aí, a tese ela se alongou pelo primeiro e segundo Fink, né, que são essa divisão que eu já comentei aqui com vocês, que é esse primeiro Fink seria essa período de assistência, Husserl, né, que dura então até a morte do Husserl. E o segundo Fink seria, então, depois da Segunda Guerra, ali, quando ele volta, né, a ter atividades acadêmicas, né, e aí ele se torna, então, professor da Universidade de Freiburg. E eu vou focar mais nesse período, nesse segundo período, ou seja, o período seguinte àquele da fenomenologia meôntica. E aí, se naquele período, né, que na minha hipótese interpretativa, foi propor uma fenomenologia meôntica, né, o primeiro Fink, esse segundo Fink seria uma espécie de fenomenologia cosmológica, né, e nesse sentido também negativa, de alguma forma. Então, a primeira observação que eu queria fazer é da dificuldade que é fazer uma tese sobre Fink, no sentido de que, né, se o doutorado, em geral, já é uma atividade muito solitária, o Fink, então, é ainda pior, porque os comentadores, eles são muito escassos, né? E os que tem são, às vezes, muito pontuais, são coisas muito atomizadas, né? São comentadores, muitas vezes, que sei lá, trabalham um período, um texto do Fink, mas às vezes ficam lá. E o Fink tem uma dificuldade muito específica, o segundo Fink particularmente, porque o primeiro Fink, ele tem essa coisa um pouco daquele texto mascarado, em que ele usa a terminologia do Husserl, mas ao mesmo tempo ele se distancia, do Heidegger também, ao mesmo tempo, que se distancia também, etc. Mas o segundo Fink, então, tem essa característica um pouco de uma coisa meio retórica expressiva, de que ele, às vezes, tem um recurso, tem alguns recursos retóricos, que eu queria dizer, e que uma obra pouco sistematizada em termos de textos que ele publicou em vida, né? Então a gente tem mais os cursos que ele deu que foram publicados, então que às vezes é muito difícil pegar uma coisa só e ler e conseguir tirar dali alguma coisa que a gente poderia chamar como uma filosofia do Fink. Acontece muitas vezes, o Fink tem curso sobre Hegel, tem curso sobre Kant, e aí acontece muito algumas... Kant, por exemplo, que ele vai ressaltar os pontos positivos do Kant, vai criticar, né, alguns comentadores leem esses cursos, né, o curso sobre Kant, por exemplo, que ele vai ressaltar os pontos positivos do Kant, vai criticar Hegel, por exemplo, os comentadores ficam presos ali, né, sem perceber que no outro momento, né, nos cursos sobre Hegel, por exemplo, ele vai fazer o contrário, né, ele vai ressaltar os pontos positivos de Hegel em detrimento de Kant, etc. Enfim, tem um aspecto aí que assim, que é muito difícil pegar uma coisa só do Fink e ver nisso a sua filosofia. Ou ver nisso. Então, assim, o meu trabalho, eu acho que ele partiu um pouco de uma necessidade que era minha também, de fazer essa espécie de alicerce, né? Do que eu estou falando quando eu falo de uma filosofia do Fink, né? Que é uma coisa que ainda não tem, né? Assim, que falta muito ainda na literatura, né? na literatura secundária, nas bibliografias secundárias sobre o Fink. Né? Então, uma coisa, e principalmente sobre o segundo Fink, eu acho, que as pessoas ficam aí que está muito atomizadas, né? Elas leem a crítica ao Heidegger, a crítica ao Kant, a crítica ao Hegel, mas perdem de vista como que isso se articula num posicionamento filosófico próprio do Fink, ou em que medida isso é né, em que medida isso configura o posicionamento filosófico. Né? Então, é um pouco isso. E aí, eu fiz um textinho aqui, gente, só para não perder muitos argumentos, às vezes eu vou ficar aqui tentando me localizar. E aí que tá. E aí eu privilegiei um pouco essa relação de Kant e Hegel, deixei de lado um pouco Heidegger, né, assim, enfim, por uma, não porque seja menos importante, mas por uma escolha em termos de... Né? E aí, que eu pensei hoje para introduzir o problema, né, como que o Fink lida, então, com as filosofias de Hegel e Kant, é a partir do problema medieval, da doutrina medieval dos transcendentais, né, que ele vai, então, separar, ele vai reunir, enfim, ele vai fazer, né, ele vai
citar a conformação mais geral desses problemas, né, que vai ignorar, então, todos os meandros e os debates em torno de quais seriam os transcendentais, então, pós-medievais. Enfim, também retorna a Platão, Aristóteles, e aí ele vai partir desses 4, então, que são os mais gerais: ser, mundo, verdade e Deus, né, que são referentes, então, dos termos gregos on, hen, aletes e agathon, e aos termos latinos, então, ens, unum, verum. Isso é uma coisa que enfim, aí desses 4, então ele vai privilegiar os 3, que seriam, então, ser, mundo e verdade. Deus ele vai deixar um pouco de lado. Enfim, existem algumas possíveis especulações sobre por que ele deixa isso de lado, sendo que talvez isso tenha alguma relevância nisso, na medida em que o primeiro fim, quando jovem, era muito católico, era um católico fervoroso, né? Inclusive, o Giovanni fez um comentário aqui na apresentação do Celso, né, da semana passada, justamente nesse sentido, né, no sentido de que a absolução, ou seja, né, o resultado final da filosofia no contexto meôntico seria o retorno do absoluto a si mesmo, né, através da filosofia humana, e isso seria a absolução, né, que seria que pensa, então, como sendo sinônimo de Entmenschung, né, da desumanização, porque justamente seria um caminho até o absoluto que né, exigiria, não, mas ele almejaria, então, essa superação das limitações da finitude humana, né, tem um pouco disso. E aí que eu acho que o segundo fim, que aí esse seria o critério pelo qual eu leio, né, como 2 momentos, existe uma quebra e um deslocamento que é um pouco metafísico nesse sentido, de ele vai deixar de pensar esse momento da totalização, né, da redenção, ou da volta a si mesmo, da consciência, né, da consciência transcendental, que seria o absoluto, né, naquela lógica da filosofia meôntica, enfim. O ponto para não ficar perdendo muito tempo nisso, se o primeiro fim, se esse primeiro projeto filosófico dele, que era o meôntico, ele faz ou pelo menos sistematicamente, né, ele prevê esse ciclo, essa volta da consciência a si mesmo, do absoluto a si mesmo, o segundo fim que não, né, assim, o segundo fim que ele vai ficar no momento anterior, que seria o momento das contradições. Ele vai tentar segurar, vai dizer assim, que esse momento, então, das contradições, não existe superação da contradição, né, assim, não sei se está um pouco confuso, mas no meôntico era um pouco isso, né, o absoluto sai de si para constituir o mundo, e depois ele se descobre como sendo si mesmo, né, o mundo. Então, existe essa forma de Versöhnung, né, de conciliação, né, o segundo fim que vai abandonar totalmente isso. E aí eu acho que existe uma radicalização da própria ideia de negativo, porque o negativo ele vai ser insuperável, né? No momento do negativo ele vai ser insuperável. Quando ele era superável, então, né, como esse sair de si do absoluto, né, o segundo fim que então vai conceber esse momento do negativo e da tensão, então da contradição, como insuperável. Seria uma espécie de dialética negativa avant la lettre. Mas, enfim. Então, e eu estava dizendo isso justamente porque eu acho que se pode especular alguma coisa, né, do tanto que, não só a Segunda Guerra, mas de tudo que ela simbolizou para o fim, que tenha sido uma espécie de, sei lá, também, né, tenha sido também uma espécie de uma decepção metafísica, assim, né, a gente tem algumas notícias de que nesse período, esse período é meio sombrio ainda na obra do Fink, né, de 40 até 46, porque ele escreveu, claro, ele não publicou nada, ele não podia nem publicar nada, né, e aí, o que a gente tem são notas de trabalho, né, que ainda não foram publicadas, no entanto. Então, a gente está meio no escuro a respeito disso. O que a gente sabe, assim, por listas dos fragmentos que existem na obra completa, é que o Fink dedicou muito desse tempo a escrever e a pensar sobre Nietzsche, sobre a metafísica. Então, enfim, eu deixo de lado um pouco essa especulação de por que né, digamos assim, o transcendental Deus não é tão tematizado, mas e aí né, vamos focar nesses 3, então, que o Fink
o Fink escolhe, né? E essa escolha é muito clara, tá? Por exemplo, tem um texto, um livro dele que foram aulas também, que eu acho que é o que mais talvez seja o mais claro, porque os textos aí que tá, eles são muito fragmentados nesse sentido, né? Ele fala de um tema, fala só parcialmente desse tema, né? E a outra parte desse tema vai ficar em outro livro. Então, é difícil fazer esse movimento, assim, desse recorte, às vezes, temático no Fink, porque ele nunca está numa obra só, né? Ele é muito disperso, assim, nesse sentido. Mas esse texto, então, que reúne mais claramente esse problema dos transcendentais e tal, é o texto que chama Sein, Wahrheit e Welt. Exatamente, ser, verdade, mundo. Né? São esses três transcendentais, digamos assim, que ele vai escolher. E aí, mas essa escolha ela fica muito clara em vários outros textos. Por exemplo, nesse texto do Hegel, nos textos sobre Hegel, que é o texto que eu vou focar mais hoje, ele tem um curso sobre que chama o curso chama Interpretações Fenomenológicas da Fenomenologia do Espírito, de Hegel. Né? Esse curso foi dado em 48, no semestre de inverno, 48, 49, depois foi replicado. Né? E o texto que a gente tem é um material, né, digamos assim, desses dois acontecimentos desse curso. E aí, então, já na primeira página desse curso, ele escreve o seguinte, uma citação que eu vou ler. Cito, a filosofia deve se desvencilhar do conhecimento de mundo e da compreensão da vida próprio da existência pré-filosófica, cotidiana e ordinária. E, sobretudo, inaugurar as dimensões nas quais as perguntas fundamentais sobre o ser, a verdade e o mundo surgem em seu oscilar. A palavra alemã que é Ausschwingen. Então, esse oscilar é muito importante. Esse aí eu acho que é a grande novidade dessa volta a esses conceitos, a esses transcendentais, essas categorias originárias, né? O que eu não falei sobre isso, o que eu não falei é exatamente isso. Então, o que são esses transcendentais? Né? Esses transcendentais essa intuição, né, que é já desde Platão e Aristóteles, de que há aspectos ou propriedades das coisas que são as mais abstratas, né, de tal forma que todas as coisas são predicadas delas, né, de ser uno, vero e bom, mas essas coisas, elas mesmas, não podem ter nenhum predicado, né? Então, eu pulei um pouco essa parte. Enfim, eu passo o texto, mas eu não respeito o próprio texto, né? Então, é difícil. Então, esses transcendentais, na leitura do Fink, eles conservam um pouco essa característica dessas propriedades, que são as mais abstratas das coisas, né, das quais as coisas são predicadas, mas que não recebem nenhum predicado, porque elas são o mais geral, né, elas são indeterminável. Toda predicação, então, já representaria uma determinação, né, então, nesse sentido, sendo o mais geral, elas não podem ser determinadas. E aí, um pouco nesse contexto, e aí nesse recorte que eu fiz agora, eu vou recortar depois a parte sobre o Hegel, nesse sentido ele volta também né, essa ideia um pouco de que o ser, então, como o mais abstrato, né, quando a gente fala ou pensa em alguma coisa que a gente nunca fala ou pensa no ser ele mesmo, né, mas a gente fala então de um ente que se predica desse ser, mas nunca sobre o ser ele mesmo. Mas eu vou voltar depois sobre isso. Só queria fazer uma observação, então, a respeito dessa indissociabilidade desses transcendentais, né? Quando consideramos cada transcendental individualmente, ou privilegiamos a relação entre alguns em detrimento dos demais, podemos incorrer em erros, né? O Fink vai dizer. A gente tem que pensar esses três ou esses quatro transcendentais como sendo organicamente, digamos assim, o mesmo, né? O Fink faz uma digressão histórica para dizer então, que a tradição ontológica, que a tradição do esquecimento do mundo, ela privilegiou a relação entre ser e verdadeiro, né, como atributos da alma racional, né, sendo identificando uma escala gradativa de ser, à medida da sua verdade, etc. Ele vai dizer que o problema disso tudo é que não só né, esse privilégio entre ser e verdade, né, digamos assim, foi um recorte metafísico assim, que tirou o foco de outros, por exemplo, né, do mundo, né, do outro transcendental que seria o mundo, mas aí, ao mesmo tempo, acabou reduzindo o transcendental ser ao humano, né, no sentido de que o humano como o senhor do juízo sobre o verdadeiro e o falso, isso principalmente na filosofia moderna. Mas, enfim, é uma longa apresentação histórica e tal, e eu não quero muito deter sobre isso, porque ele faz lá uma grande digressão.
Então, Kant e Hegel, para o Fink, são os dois grandes nomes que são capazes de recolocar o problema do mundo, esse será o Kant, e o problema do ser, então Hegel, do modo mais radical, na medida em que eles formulam o enigma existente em cada um desses problemas, ou seja, né, na leitura do Fink sempre, o Kant vê o mundo, então, como um problema, né, o Fink vai dizer, ele vê a diferença cosmológica, claro, tem a diferença ontológica do Heidegger, e o Fink, então, formula a sua diferença cosmológica. Quer dizer, não sei se eu vou voltar nisso. Muito brevemente, a diferença entre o mundo e o que é intramundano. Uma outra hipótese de leitura, enfim, tudo aqui é hipótese de leitura, mas uma outra hipótese de leitura é que aquele problema da origem do mundo, lá do primeiro Fink, ele deságua, ou ele volta nesse segundo momento da obra do Fink, nesses termos, né? Nesse problema do enigma do mundo. O mundo como a totalidade cósmica, como a ideia da razão, que a gente nunca pode ter, né? Nunca a gente pode alcançar, e ao mesmo tempo o mundo como o lugar da existência, né? Então, nesse sentido, o mundo, ele vai dizer que é o conceito existencial do mundo, né? E aí ele tem uma outra parte da obra dele muito importante, né? Tem um livro também de lições, de aulas, que chama agora eu não lembro exatamente todo o título, mas é todo dedicado ao espaço, tempo e movimento, né? Em que ele vai ler o mundo, ou seja, né, como que o mundo cósmico, como ele atua na nossa existência, ele vai atuar nas formas de espaço e tempo, né? E aí ele vai dizer, como o mundo isso é o modo de ser do mundo que possibilita a existência intramundana, ao mesmo tempo que ele se retira, porque é isso, né? O espaço-tempo não é alguma coisa que aparece, né? Ele vai dizer que é a retirada do mundo que faz com que o mundo seja uma espécie de contenente que possibilita um conteúdo. É uma outra discussão, enfim, deixa eu focar aqui. Então. O Kant vai ver isso, o Kant é aquele que enxerga a diferença cosmológica, né? E depois ele recai, né? Porque ele vê essa tensão da diferença cosmológica, mas ele resolve, na medida em que ele resolve, né, colocando espaço e tempo, que para o fim, então, são os modos de atuação cósmica do mundo, existência, ele vai subjetivar, ele vai dizer, esses são meus conceitos a priori, né? Então ele vai subjetivar, então ele resolve essa tensão, mas de alguma forma ele vê isso. E o Hegel, então, vai ser aquele que vê exatamente essa tensão, ou esse enigma na própria identidade do ser. E aí, a referência aqui, evidentemente, é a enciclopédia, os parágrafos 74 ao 111, onde, então, o Hegel vai descobrir, entre aspas, o ser como sendo o vir a ser, né? Como o puro ser como a pura abstração, né? Se ela é tomada de modo imediato, ela se revela como nada, né? Então, a unidade de ser e nada vai ser, então, vir a ser. E essa unidade, então, a primeira determinação de pensamento concreto, é o primeiro estágio da saída da pura abstração. E aí, de novo, né, o Fink também vai dizer, mas o Hegel, ele viu isso, mas, ao mesmo tempo, lá no final, ele vai resolver isso também, né? Quando, enfim, ele está descrevendo a experiência da consciência, mas, ao final, né, a experiência vai descobrir que aquilo do que ela faz experiência é ela mesma. Isso é, de novo, né, essa resolução daquela tensão, daquela contradição. Ele vai dizer, tanto Kant quanto Hegel, eles veem o problema, eles enxergam o problema, mas depois eles resolvem o problema. E quando eles resolvem, eles se tornam unilaterais, ou seja, eles optam, digamos assim, por um lado da tensão, né? Como se eles, e resolver quer dizer isso, né? Quer dizer esconder o enigma, praticamente. Né? Quando a filosofia resolve alguma coisa, ela está escondendo isso que deveria ser mantido como um enigma. Muito, como é que chama isso? De forma muito sintetizada, viu, gente? Claro que o Fink fica lá, páginas e páginas de livros falando isso, eu estou só sintetizando. E isso também é uma hipótese de leitura, né? Então, voltando então para esse ponto do Hegel especificamente, o Fink nesse livro, né, em que ele vai propor uma interpretação fenomenológica do Hegel, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, ele vai se concentrar nos quatro, agora eu já não sei, nos primeiros capítulos só da Fenomenologia do Espírito.
Acho que até, exatamente, até o quarto capítulo. Né? Ele não vai fazer, depois da consciência de si, ele já não segue mais. Ele vai apresentar então, a certeza sensível, a percepção, a força e entendimento, e depois a razão. E aí ele vai recusar esse passo seguinte. Né? Mas então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 3 primeiros passos e vai, digamos assim, reler. Né? Ou melhor, ele vai interpretar fenomenologicamente. E aí a primeira observação que eu tenho a respeito disso é o que significa, né, o que o Fink deveria, o que o Fink entende como fazer ou propor uma interpretação fenomenológica da obra do Hegel. E aí ele vai afirmar que isso é uma aplicação de um método fenomenológico. Ele fala assim, esse método fenomenológico significa aquele método que o Russell desenvolveu, da intencionalidade? Coloca uma interrogação. Ou ele se aplica ao método da própria fenomenologia do espírito, pensada pelo Hegel. E isso é uma questão em aberto, ele diz, né, logo no início. E aí eu trouxe uma segunda citação, que é da página 4 desse mesmo texto, que ele diz, cito, a seguinte investigação é guiada pela intenção não apenas de compreender um texto, mas de avançar na direção da coisa ela mesma, tal como ela pode ter sido concebida por Hegel. Tal como ela pode ter sido concebida por Hegel. A coisa mesmo, e só ela nos diz respeito, na medida em que ele se empenhou para tornar sua existência compreensível, a existência dessas coisas mesmas para o Hegel. Né? Pretendemos indagar e ir à procura da coisa mesma. Mas será que sabemos o que é isso? A coisa mesmo? E aí, isso sempre foi um problema, né? Para quem fez lá o minicurso sobre o Fink, logo no início ele fala, mas o enigma das coisas mesmas, né? O que isso significa e tal. Mas, ou pelo menos a proposição dele aqui é o método fenomenológico, então seria voltar às coisas mesmas, né? Descobrir o ser, o que significa ser as coisas mesmas. E aí, então, ele vai fazer ele vai retomar, então, esse espaço da certeza sensível, percepção, entendimento, força, para dizer o seguinte, aí, de novo, um recorte muito pequeno, tá? Fink atribui, então, a percepção, ele vai atribuir, então, o papel da relação mais imediata com as coisas que nos interpelam no mundo. Não a mais imediata, já me explico. Essa relação está, evidentemente, mais atrelada à dimensão primeira da vida, que é da situação prática, na qual as coisas que nos interpelam exigem uma resposta prática, enfim, dessa atuação prática no mundo, né? Ele vai dizer que esse digamos, a relação com que a gente está falando aqui, retomando um pouco com Hegel, desse momento da experiência e da consciência com algo fora dela mesma, né? É esse o contexto, tanto do Hegel quanto do Fink, agora retomando Hegel. O movimento, então, que o Fink vai tentar fazer a partir dessa percepção é dizer que na percepção existe uma espécie de homogeneização do ser nas coisas, de universalização. Que isso ele vai chamar de ente. E esse ente, digamos assim, seria um conceito ruim de ente, que seria o ente que seria um ente que foi privilegiado, digamos assim, pela ontologia em geral. Né? O que isso significa? Essa homogeneização significa exatamente isso, é uma generalidade, né? Uma sintetização a respeito... Porque é isso, né? A gente pensa em alguma coisa, a gente fala de alguma coisa, a gente nunca está pensando, né, na total, em todas as propriedades sensíveis de uma coisa. A gente meio que homogeneiza para poder pensar, para poder se referir, enfim. E aí, então, o que significa a certeza sensível? Que seria aquele... né, lá no Hegel, então, o puro ser, né, a noção do puro ser, né, que se dá, né, de modo mais abstrato, a noção de ser. E aí eu fico para dizer, aqueles transcendentais, aí nesse caso específico a gente está falando do ser, eles já atuam, né, eles já estão sempre na nossa pré-compreensão, e são eles que nos permitem compreender as coisas como ser, né, a noção de ser, ele vai dizer as Eins an. Mas, e aí na certeza sensível, ele permanece ainda irrefletido, né, irrefletido esse ser. Justamente porque, né, imóvel e imobilizado. Por quê? Porque é o puro ser, né, o Hegel vai dizer, né, na sua pura abstração, ele também é igual ao nada, né, mas o que eu fico a dizer é, o ser, então, ele não tem propriedades, e aí quando o ente surge, né, ele é uma espécie de negação, então, dessa
radical abstração do ser, né? Ele é uma primeira negação da radical abstração do ser. Então, o ente, na certeza sensível, eu vou parar de fazer o paralelo com Hegel, porque está me confundindo. Vou falar só sobre o fim. Então, na certeza sensível, o ente, então, aparece na pura simplicidade, né? Na sua pura simplicidade de aparição de ente, tá? Ele aparece. E aí a percepção vai ser essa representação, então, da coisa que aparece na nossa cabeça, né? Essa homogeneização do material da certeza sensível, não. E aí a crítica do Fink está aí, né? O grande erro das ontologias tradicionais é de tomar a percepção e a sua homogeneização do sensível como o índice fundamental da nossa experiência, da coisa percebida. Né? Ele vai dizer a percepção é exatamente aquilo que deve ser mediado, porque né, ela serve para um aspecto da vida, que é o aspecto prático, né, mas ela não ela é um aspecto de obviedade do mundo, né, naquele mesmo sentido que ele já dizia lá na presentificação imagem, né, a percepção é aquilo que torna o mundo familiar e óbvio. A gente precisa superar esse primeiro campo da percepção, que é esse campo em que a gente, né, identifica as coisas, fala sobre as coisas, se refere sobre as coisas e reage às coisas, né, e perceber o que são as coisas elas mesmas, né, tal como elas aparecem lá na certeza sensível, né, então a percepção é aquilo que deve ser mediado, aquilo que deve ser superado, nesse sentido. E aí vem o terceiro momento, então, do entendimento e força, que é a mediação dessa percepção, né, aí, de novo, ela não vai conduzir, né, a um terceiro momento que mantenha ali a certeza sensível e a percepção, né, que mantenha esses dois momentos, como no movimento dialético, né, da experiência do objeto, que faz a consciência para Hegel, mas o movimento do entendimento é esse de deixar perceber, isso, de voltar à aparição do ente e perceber que nessa aparição do ente, o ente se revela como múltiplo e não mais como simplicidade, como aquela simplicidade imediata da certeza sensível. E aí entra todo o problema que o Fink, então, vai desenvolver a partir de Hegel, que é o problema dessa identidade, né? O problema da identidade ele vai dizer, o eu, por exemplo, ele é em si e para si, né? Mas os entes em geral, isso é uma forma, isso é um modo de ser, né? Isso é uma espécie de ente específico, né? Que é o eu, que é, enfim, a consciência, mas os entes em geral, eles têm dois modos de ser, né? Aquilo... eles são bei-sich, ele vai dizer, né, o que permanece em si mesmo e o que sai de si mesmo. Esse bei-sich é sempre isso, a propriedade de permanecer sempre igual a si mesmo. E, por outro lado, o sair fora de si é aquilo que se mostra ao outro, né? Então, toda relação com o objeto, ela depende de que o objeto saia de si e se mostre. Né? E aí ele vai fazer uma outra digressão a respeito disso, né? De Anschein, Vorschein, que é muito mais complexo e tal, mas a ideia básica é ele vai sair, ele tem esses dois momentos, ele sai de si e ele permanece consigo mesmo, ele permanece igual a si mesmo e ele se dá ao outro para que esse outro o perceba. Né? Enfim, e isso o que significa, né? Assim, e aí que vai entrar o problema da força. A força, então, que entra no entendimento, também ele vai retomando o Hegel, a força é isso, ele é, digamos assim, a contradição existente, ele vai dizer, porque a força, ela, ao mesmo tempo, ela é permanecer a si, né? Então, aí o exemplo que ele dá é justamente da força do calor do fogo, né? Deixa eu achar onde que está o exemplo. O calor do fogo, né, que é o calor do fogo que esquenta algo, né? E, por exemplo, uma panela, ao sair de si, o calor tem a força de esquentar. Mas enquanto força, o calor pertence, né, tanto ao fogo que esquenta, quanto à panela que se esquenta por meio desse fogo. Então, dessa forma, o calor, ele tanto permanece consigo quanto sai de si. E isso é essa a força do calor, né? É isso o calor como força. E aí que o calor esteja tanto na sua fonte, que é o fogo, quanto no seu efeito, que é a panela aquecida, significa que ele não tem uma existência autônoma, né? Assim, uma existência fora dessa relação, mas é que ele só existe nessa relação. Então, a força seria a categoria mais originária, ele vai dizer com o Hegel, mais originária que todos os transcendentais, porque a força é exatamente aquilo que oferece, digamos assim, a dinâmica de todos os transcendentais com eles mesmos. E aí, qual que é daquela citação que eu trouxe no início, né? Os transcendentais, eles são todos
eles são oscilantes porque eles são ao mesmo tempo mais abstrato, eu espero que isso tenha ficado claro, e ao mesmo tempo mais concreto. E aí o mais concreto do ser é o ponto agora que eu vou chegar e vou tentar concluir rapidamente, porque eu estou vendo que meu tempo já está chegando lá nos 30 minutos. Exatamente. Em termos de contextualização, essa tensão, então, que ele vai sempre identificar nos transcendentais, o Fink vai dizer, no ser, ele é sempre a tensão do uno e do múltiplo, né? E a gente viu aqui, a certeza sensível o ente na sua simplicidade, na sua singularidade, né? Enfim, o entendimento mediando a percepção, ela vai chegar na concepção desse ente que aparece como um múltiplo, como sendo, né, essa tensão, esse enigma dentro do próprio ser. Então, ele vai fazer isso com Kant. Na questão do mundo, né, no transcendental mundo, ele vai ilustrar isso como a tensão entre o todo e as partes, com Kant. E aí, no problema da verdade, que é um tema que eu não tratei na tese, mas que eu vou tratar, né, assim, que, inclusive, a apresentação do Felipe foi muito importante para me dar algumas portas de entrada sobre isso, a tensão entre a verdade, então, como transcendental, vai ser a tensão entre o desocultamento e o ocultamento, né, lete e aletheia, entre o claro e o escuro. E aí, nesse ponto, ele vai discutir com Heidegger, nesse quesito, porque para ele a verdade ela não vai ser só desocultamento, mas ela vai ser também o ocultamento, ela vai ser sempre essa parte. E aí, então, a gente volta às coisas mesmas, né? A ideia a fenomenologia deve voltar às coisas mesmas, e aí voltar às coisas mesmas significa entender como os entes, né, como a aparição do ente, uma vez que a gente supera esse horizonte da obviedade do mundo, e que o mundo se nos apresenta como essa familiaridade, como essa obviedade, e aí isso, por fim, que é o início da filosofia, né? Ele vai dizer, o início da filosofia é a superação dessa ingenuidade da relação com o mundo. Então, ela vai significar exatamente ver, a filosofia é ver as coisas como elas são. E como elas são? Elas são no enigma do ser, que elas são, né? Assim, o ser das coisas, ela é esse enigma. Mas o que significa também em termos mais práticos, né? Então, a gente falou, o ente, então, enfim, o ente que se realiza, ele é a negação do transcendental do ser, né? Porque o ser, ele é por abstração, ele não pode ter nenhum tipo de propriedade, então ele se nega, né? E aí, quando a gente percebe que há essa negação do ser no ente, na aparição do ente, quando o ente aparece, e aí, nesse aparecer do ente, o fim que vai juntar os outros transcendentais, por isso que eu, apesar de não ter focado nesses outros transcendentais, eu vim trazendo um pouco paralelamente, porque ele vai dizer, a aparição é sempre a aparição no espaço e no tempo, que é o lugar onde o mundo se retira, né? O que o mundo, como componente, ou seja, como aquilo que contém, né? O mundo se retira para que o conteúdo exista, né? Para que o conteúdo seja possibilitado, né? Esse é o mundo. Então, no espaço e no tempo, que são as formas do mundo as formas de valência do mundo, as formas pelas quais o mundo atua, né? Então, a aparição do ser, do ente, a aparição espaço-temporal do ente, ela é a negação, ela é exatamente esse momento em que o ser se retira, né? Assim, o ser que permitiu que aquilo fosse se retira também, para que aquilo apareça no espaço-temporal, né? Então, a aparição, ou seja, a aparição do ente no espaço e no tempo é o lugar da aparição, entre aspas, ou melhor, da experiência negativa do transcendental do ser. Deixa eu repetir, que acho que ficou confuso. Quando o ente aparece no mundo, no espaço e no tempo, né, assim, nessa aparição, o que aparece através dele é o ser, enquanto retirada, enquanto negativo, né, enquanto negação do próprio transcendental. E nisso ele é o mais concreto. Esse é o mais concreto que pode haver do ser, é a sua retirada, né? Porque ele não pode se positivar, ele não pode ser algo positivo do qual a gente, né, aponta, fala, ou ele não pode ter propriedades, né? Essa é um pouco a ideia. Então, qual que é o mais abstrato, o mais concreto, então, que seria, né, dessa oscilação entre o mais abstrato e o mais concreto? É essa aparição do ser, que é negativa,
através da aparição, né, da Erscheinung, né, do aparecer do próprio ente. E aí o que o Fink vai dizer é o campo da aparição, né, o campo do Erscheinung é o meio absoluto. Né? E aí eu não falei disso aqui, mas é isso, aqui vai estar onde ele vai reformular o conceito de absoluto do Hegel. O absoluto vai ser o meio da aparição, o meio da Erscheinung, né? O ser que é negado pelo ente em sua máxima abstração, então aparece concretamente, né, enquanto ausência, como aquilo que se retira, aquilo que se deixa negar para que o ente seja, para que o ente realize a determinação suprema de ser naquele instante do mundo. E ele vai dizer, essa confluência do ser no mundo é o verdadeiro. Só para juntar, assim, porque ele vai dizer que esses transcendentais, eles são todos indissociáveis, né? Então, o que aparece é o vazio, né? É o contenente, ou seja, o vazio que permite o conteúdo. É assim que o ser aparece. E, enfim, tinha outras coisas, ele vai dizer, né? O ente é o ente, o ente enquanto ente é um verdadeiro, né? São esses dois níveis de ente, né? O ente pensado ou experimentado enquanto ente é que é um verdadeiro. E aí eu só queria uma última citação para concluir um pouco, e a ideia que vai sair disso é um pouco, a experiência cosmológica, que será também cosmológica, é um pouco por isso, né? Porque esse ser, esse mundo, esse verdadeiro, eles são apenas objetos, entre aspas, da experiência, eles nunca são, né, algo que a gente pode fixar, né? Só para... então, a citação, então, e aí eu concluo. A citação, então, é do Sein, Wahrheit e Welt, né? Ser, verdade e mundo. E ele diz na página 154, é somente a partir da abertura de mundo da existência humana que toda e qualquer referência às coisas pode acontecer. Mas, nessas referências, estamos sempre atordoados pelo ente. Estamos extasiados junto às coisas e nos esquecemos do mundo. A filosofia, na medida em que se desenvolveu como metafísica, fortaleceu e solidificou o esquecimento do mundo pela humanidade, tentando, desde sempre, remover o espaço e o tempo da essência do ser, e reduzindo a mera aparência. Né? E reduzindo a mera aparência, vem tentando encontrar, por detrás de espaço e de tempo, um absoluto sem espaço e sem tempo. Uma vez que ela só leva em consideração o espaço concedido e o tempo temporalizado, isto é, o espaço e o tempo nas coisas, e uma vez que ela pensa o mundo de maneira muito estreita, a saber, como um todo espacial e um todo temporal disponíveis, de algum modo, ela, a filosofia, adentrou um caminho verdadeiramente utópico de estabelecer um terreno primordial e desprovido de mundo para as coisas intramundanas. O sonho do transmundo não é o perigo real de uma filosofia que se esqueceu do mundo. Mais perigoso é a concepção equívoca do que está aqui, do terreno, das coisas com as quais lidamos em nossas vivências. Concebemos equivocadamente os fenômenos em sua fenomenalidade. Concebemos equivocadamente a essência da aparição dos entes. Né? Ou seja, para dizer o absoluto, é o absoluto do espaço e tempo no qual as coisas aparecem. Né? E é isso.